Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso vídeo do sexto princípio da felicidade. Esse é um dos meus princípios favoritos, que é o princípio das emoções positivas. Nós vamos entender hoje qual que é o papel das emoções positivas na construção de uma vida feliz. Todo mundo quer ser mais feliz. Todo objetivo de vida que a gente tem, no final das contas, aquilo que a gente quer de verdade é a nossa felicidade. Agora, será que ser feliz é uma tarefa fácil para o ser humano? Quando a gente recebe o boletim do nosso filho lá na escola, quais são as notas que mais chamam a nossa atenção? E quando a gente recebe a notícia que o nosso chefe quer dar um feedback para nós, como que a gente acha que vai ser esse tom da conversa? Quando a gente entra num grande portal de notícias, quais são as manchetes que chamam a nossa atenção, que fazem com que a gente fixe os nossos olhos, que fazem com que a gente fique com vontade de clicar? Muito bem, você acertou. São as coisas negativas. As coisas negativas têm um peso muito maior na nossa motivação do que as coisas positivas. O ser humano tem uma ligação forte com coisas negativas. E os cientistas têm até um nome para isso. Chama-se viés da negatividade. E isso é uma tendência natural de todos nós. Por quê? Porque o viés da negatividade tem uma explicação evolucionária. Os nossos ancestrais, eles tinham que andar na selva 100% atentos às coisas ruins que poderiam acontecer com eles. Eles estavam a todo momento procurando por perigos, procurando por predadores, né? Olhando, puxa, será que não tem nenhum bicho em cima da árvore? Nossa, não vou pisar numa cobra, o que é aquele barulho ali naquele arbusto? 100% do tempo estressados. E isso trouxe uma vantagem para nós, inclusive, porque os nossos ancestrais souberam pesar os eventos negativos que poderiam acontecer com eles, é que nós estamos aqui hoje. Então, o viés da negatividade não é algo negativo. E o que acontece quando a gente percebe que algo negativo pode acontecer com a gente? Existe automaticamente a ativação da amígdala, que é a parte lá do cérebro, lembra? Responsável pelo medo, ameaça, estresse, ansiedade, né? E quando o cortisol está em grande volume na nossa corrente sanguínea, o que acontece é o desligamento parcial do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro, né? Responsável pela tomada de decisões, todo o processo mais racional de pensamento, projeção do futuro, né? Então essa é uma maneira que o nosso cérebro tem de nos dar um alerta de que algo errado pode acontecer com a gente. Pare tudo que você está fazendo e preste atenção que a tua vida está correndo um risco. Inclusive, esse mecanismo que é trazido através do viés da negatividade chama-se fight or flight, né? Lutar ou correr. Na verdade, o mais completo é lutar, correr ou congelar, né? Porque quando a gente percebe que existe uma ameaça para a nossa vida, geralmente a primeira coisa que a gente faz é congelar, é ficar parado. Então esse é um alerta no nosso organismo para vai acontecer, pode acontecer alguma coisa ruim com você. Preste atenção. Uma outra questão é que os cientistas também acreditam que esse congelamento que a gente tem muitas vezes quando a gente está sofrendo uma ameaça é uma tentativa de proteção, porque caso eu fique bem paradinho, imóvel aqui, talvez o predador não me veja. Então, é interessante que a ativação do cortisol, pessoal, nessas questões de ameaça, também libera uma grande carga de glicose, que nos dá a força para a gente ou correr daquela ameaça ou lutar, né? A não ser que você seja parente lá da família Gracie, talvez lutar contra um tigre não seja uma boa ideia para você. Então, geralmente, o que o ser humano faz nas situações de estresse é correr. Era o que nossos ancestrais faziam e isso foi com que possibilitou, né, que a gente estivesse aqui hoje. Então, viés da negatividade não é algo ruim, foi muito útil para nós. Agora, o grande problema, pessoal, é que a nossa vida de hoje em dia, ela apresenta ameaças muito mais brandas do que a dos nossos ancestrais. Só que o nosso cérebro, que é uma estrutura antiga, continua funcionando do mesmo jeito.
ele libera cortisol para ameaças, inclusive, imaginárias. Então, existe um perigo muito grande, pessoal, da gente consumir coisas negativas a toda hora. E veja que essa é uma tendência. A gente sempre vê as coisas pelo lado ruim, clicar na notícia ruim, conversar com gente fofoqueira, né? Ver noticiário de TV cheio de coisa ruim é uma tendência para todos nós. Mas eu quero alertar a você, mais uma vez, o que acontece quando existe um excesso de cortisol na nossa corrente sanguínea. Um picozinho de cortisol aqui e ali não tem problema nenhum, inclusive muitas vezes é benéfico para nossa motivação, para a gente tomar decisões melhores, mas o excesso, toda hora está estressado, toda hora está achando que está em perigo, né? Acreditar que o mundo é um lugar super perigoso, que todo mundo quer te assaltar, todo mundo quer te roubar, não pode pegar Uber, não pode andar com a janela do carro aberta, né? A gente muitas vezes constrói esse tipo de realidade, porque a gente se expõe muitas vezes a programas de televisão, a pessoas que fazem, né, grupos de WhatsApp que fazem a gente acreditar, né, e ter uma visão distorcida do mundo. Então, lembre lá que toda vez que tem excesso de cortisol, né, existem coisas complicadas que podem acontecer na sua vida. Tem um estudo que aconteceu com irmãs gêmeas, né? Os cientistas foram medir a idade celular dessas irmãs gêmeas, uma irmã gêmea mais estressada do que a outra, ou seja, com mais cortisol do que a outra, né, geralmente na corrente sanguínea. E os cientistas descobriram que a irmã gêmea mais estressada tinha a aparência de ter as células 7 anos mais velhas do que da irmã, sem muito estresse. Então, estresse, excesso de cortisol, tem uma relação direta com envelhecimento precoce, morte prematura das células. Existem outros estudos que demonstram que cortisol em excesso também pode contribuir com diabetes, né, obviamente, porque quando o cortisol é liberado, a grande carga de glicose, né, toda hora tendo carga de glicose, aumentando o índice glicêmico, né, é o que causa, né, a resistência à insulina. Então, a diabetes, com ela, existe a probabilidade também, né, obviamente, da obesidade, sem falar da doença cardíaca. Existem outros estudos que demonstram também, esse é um estudo especial feito pela Rajita Singh, uma cientista da Yale, e ela descobriu que ao longo dos anos as pessoas que sofrem estresse constante na vida começam a apresentar uma redução no volume do córtex pré-frontal, né? A parte do cérebro que a gente mais precisa para solucionar os nossos problemas do dia a dia começa a diminuir de tamanho essa estrutura. Então é algo perigoso. Já a Telly Sharot, uma cientista da University College London, descobriu que quando a gente se expõe demais a coisas negativas, quando a nossa profissão, por exemplo, ela fez um estudo com bombeiros, né, que estão constantemente sendo ameaçados, ela descobriu que nos dias de grande estresse o bombeiro começa a acreditar que as chances dele de ser assaltado, bater o carro, né, ter eventos negativos na sua vida é maior do que a chance real. Então, quando a gente se expõe a muitos fatores estressantes no nosso dia a dia, a gente começa a acreditar que a nossa chance de vir a sofrer com algo negativo é maior do que a realidade. E aí o que acontece é que o nosso comportamento muda também. Se a gente tem uma visão distorcida de como que o mundo funciona, o nosso próprio comportamento também muda. E aí isso é uma receita para a gente ter uma vida mais infeliz. Então, é extremamente perigoso a gente ir para esse lado. E eu queria te relembrar o que acontece com você quando você opta por outras coisas na sua vida. Quando, ao invés de buscar coisas negativas, que é a nossa tendência natural, lembra? O ser humano é negativo por natureza. Quando você busca por coisas positivas, algo fenomenal acontece com você. E eu vou recapitular o que eu falei lá no nosso primeiro vídeo sobre as emoções positivas. Cientistas descobriram que logo depois de ter emoções positivas, existe a possibilidade de liberar a ocitocina, que é o hormônio da felicidade, na nossa corrente sanguínea, e a ocitocina também tem um efeito no cérebro, que é o aumento da atividade do córtex pré-frontal. Então lembra lá, o córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisões, resolução de problemas complexos, projeção do futuro, planejamento, linguagem, criatividade, a parte do nosso cérebro, né, fundamental para a gente conseguir ter sucesso. E com o córtex pré-frontal ativado, então a gente, obviamente, tem melhor performance em qualquer tipo de tarefa. Outros estudos demonstram que quando a gente está feliz, quando a gente vive uma emoção positiva, a nossa motivação aumenta.
Existem estudos que mostram que a nossa visão do todo melhora, a gente enxerga as figuras, coisas como um todo com mais facilidade, a nossa visão periférica aumenta, a gente literalmente enxerga mais, nosso campo de visão se abre quando a gente está feliz, a gente tem mais criatividade, a gente tem mais atenção, o acúmulo de emoções positivas faz com que a gente seja mais resiliente, mais otimista, tenha um sistema imunológico mais robusto e viva mais. Então existem muitas vantagens da gente criar e construir uma vida feliz. E isso que eu estou falando para você aqui, você tem que prestar atenção, é construir uma vida feliz. Você não pode ficar esperando que as coisas felizes aconteçam com você, né? Você tem que construir, você tem que fazer as coisas acontecerem. E existe a possibilidade disso, né? Se você não viu os nossos vídeos anteriores mostrando quais são os princípios da felicidade, nós estamos no nosso 6º, eu recomendo que você volte lá e assista desde o primeiro vídeo. Então, é interessante a gente ver o seguinte, o cortisol, o hormônio do estresse, o grande problema dele é que ele tem um tempo de metabolização longo. Quando eu fico estressado, quando eu fico com medo, quando eu fico ansioso, o cortisol demora para metabolizar, então os efeitos dele podem ser sentidos durante o nosso dia, né? Quando a gente briga com a esposa, lá com o marido, logo de manhã, ou assiste uma notícia muito ruim no jornal, a gente fica pensando naquela porcaria o dia inteiro. Esse é o efeito do cortisol. Ele vem e fica. Agora, a grande questão é a ocitocina, né, que é o hormônio da felicidade. O efeito da ocitocina é um efeito de curto prazo, a metabolização é pequena, então a gente fica mais feliz, mas logo a nossa felicidade volta ao normal. Tem um ditado lá, não tem, pessoal, que a alegria de pobre dura pouco, né? Mas a alegria do pobre e do rico, às vezes dura a mesma coisa e você provavelmente vai recapitular lá atrás, né, que na verdade a felicidade do rico, dependendo dessa pessoa, dura menos do que do pobre, né? Por quê? Porque o rico se adapta mais rapidamente às coisas boas da vida. Então, às vezes, existem ditados aí que quando eles vão ser colocados à prova aí da metodologia científica, eles falham em nos entregar aquilo que eles dizem, né? Isso é muito interessante. Então, vejam só, as emoções positivas são muito benéficas, emoções negativas moderadas são boas, mas exageradas começam a tomar uma proporção ruim, né, e negativa na nossa vida. Cortisol metaboliza devagar, ocitocina metaboliza rápido. Então, qual é a lição que a gente pode tirar aqui? Que para ter uma vida boa, a gente precisa ter muito mais momento positivo do que negativo, não é isso? Porque se o cortisol demora para metabolizar e a ocitocina metaboliza rapidinho, a gente precisa de mais momentos positivos do que negativos. Mas quanto mais? Né? E essa é a grande questão, pessoal. E depois de muitos anos de estudo, uma cientista chamada Barbara Fredrickson, eu tive o privilégio de conversar com ela já lá na Universidade da Carolina do Norte, e um outro cientista chamado Marcial Lozada, eles descobriram algo chamado proporção da positividade. Não, o que a proporção da positividade mostra? Qual é a exata proporção entre momentos positivos e negativos que fazem uma pessoa ter uma vida boa? E esses cientistas chegaram no número que é o número mais importante dos estudos da felicidade, que é o seguinte, tem que decorar esse número, tá? 2,9013 para 1. Essa é a proporção da positividade, pessoal. Para cada momento negativo que você tem na sua vida, você precisa de 2,9013 momentos positivos, ou 3, né? Para a gente arredondar aqui, para ficar mais fácil. Então vejam só que nós precisamos de 3 emoções positivas para cada negativa na nossa vida. E isso é importantíssimo. A Barbara Fredrickson, o Marcial Lozada, diversos outros cientistas já estudaram essa proporção em diversas áreas e chegaram a conclusões robustas de que essa é como se fosse uma lei do nosso bem-estar, né, da nossa felicidade, de boa performance no trabalho e diversos outros fatores aí. Então é importante a gente saber da proporção da positividade. Veja só que 3 momentos positivos, pessoal, não é ganhar na Mega Sena, casar, ter um filho. Esses momentos são positivos, claro que são, mas essa proporção da positividade ela é construída através do que a Barbara Fredrickson chama de micromomentos de felicidade. E existem inúmeros micromomentos de felicidade que a gente pode construir ou pelo menos, né, estar a par, começar a prestar atenção na nossa vida. O que é um micromomento de felicidade?
Micro momento de felicidade é acordar de manhã e ao invés de pegar o telefone celular para ver a última desgraça que aconteceu no mundo enquanto você estava dormindo, é dar um beijo na tua esposa, no teu marido e falar que você ama ele e ela. É dar um abraço nela, é tomar um café da manhã, onde você presta atenção nos seus filhos ou na sua família, que você conversa, que você tem um momento agradável com as pessoas, ao invés de estar afundado na tua tela de telefone celular, vendo mídias sociais. O micro momento de felicidade é quando você, ao invés de escutar uma rádio cheia de notícia negativa de manhã, indo para o seu trabalho, você escuta uma música que te deixa empolgado. O micro momento de felicidade é ver um céu bonito, é apreciar um pôr do sol, é olhar uma árvore, uma flor, alguma coisa bacana que chame a sua atenção, é uma caminhada no parque, é um abraço no teu filho. Micro momento de felicidade é você cumprimentar as pessoas lá no ambiente de trabalho, dar oi para todo mundo, ser simpático. Micro momento de felicidade está lá no supermercado, quando você capricha na sua interação com o caixa, né? Lembra lá? Com a pessoa que está empacotando as suas compras. Existem inúmeras coisas legais que a gente pode construir na nossa vida para alcançar essa proporção do 3:1, mas a gente deixa passar. Muitas vezes a gente prefere lá, tá afundado na tela do telefone celular e deixa essas oportunidades de construir emoções positivas que são fundamentais para o nosso sucesso, a gente deixa elas de lado. Então eu quero deixar você consciente de que você tem escolhas no seu dia a dia. Você pode escolher viver emoções positivas. Você lembra que todos os outros princípios aqui demonstram como que você pode construir emoções positivas. Lembra lá? Comprando presente para outras pessoas, né? Ou doando dinheiro para caridade, gastando dinheiro com outras pessoas. O gasto pró-social é uma emoção positiva. A gratidão, lembrar das 5 coisas boas que aconteceram com você, né? E anotar num diário todos os dias, ou expressar sua gratidão para as pessoas que te ajudaram. A gratidão traz emoção positiva. Você reconhecer as pessoas ao seu redor, reconhecer as pessoas da sua família, seus colegas de trabalho, seu pai, sua mãe, as pessoas que te ajudaram, reconhecimento é uma emoção positiva. Ajudar as pessoas, você vai lembrar do estudo da Sonja Lyubomirsky e do Joseph Chancellor, que quando a gente ajuda as outras pessoas é que a gente fica mais feliz do que ser ajudado. Então ajudar as pessoas ao nosso redor, nosso 5º princípio da felicidade, que são os relacionamentos, né? E principalmente dessa parte que eu estava falando agora há pouco, sobre caprichar nas interações, conversar com estranhos, fazer as pessoas saírem com um sorriso ou saírem inspiradas, né? Motivadas quando elas vão conversar com você. Tudo isso constrói emoção positiva no seu dia a dia e te ajuda a alcançar essa proporção de 3:1. Você tem que lembrar uma coisa, mesmo que você não escolha passar por momentos negativos na sua vida, os momentos negativos vão te escolher. Esteja preparado. O antídoto para isso são as emoções positivas. Ninguém se livra de momento negativo na vida, pessoal. Acreditar que uma vida feliz é uma vida livre de momento negativo, além de ser perigoso, né, é impossível. Porque ninguém está livre de se separar da esposa, do marido, de vir a sofrer com um problema financeiro, de ter uma doença, de ser demitido. Ninguém se livra desse tipo de coisa, pessoal. Em algumas ocasiões, inclusive, os momentos negativos são fundamentais para a nossa felicidade. E a gente tem que lembrar disso, né? Alguns momentos negativos corrigem a nossa rota. Fazem com que a gente faça alguma mudança na nossa vida que vai trazer mais felicidade. Então, os momentos negativos também não são ruins, né, como um todo. Lembrando para você que a proporção da positividade é 3:1, não é 3:0, né, até porque essa vida não existe. Então, já que as coisas negativas vão acontecer na sua vida e são inevitáveis, né, de vez em quando elas são boas, né, mas você tem que estar preparado para esse momento negativo chegar e não te abalar, não levar você para uma espiral negativa onde você vai chegar numa condição, às vezes, de burnout, de estresse ou de alguma outra condição que é muito complicada para a sua vida. Então, eu espero que você lembre disso, eu espero que você possa praticar isso na sua vida, ver a cada momentinho qual é a oportunidade que surgiu aqui para eu construir uma emoção positiva. Eu vou agarrar ela ou vou deixar ela passar?
E espero que você possa compartilhar esse vídeo também com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem e que possam construir vidas felizes aí junto contigo. Legal? Agradeço mais uma vez pela sua atenção, pelo seu carinho. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo à vontade. Um grande abraço e a gente se vê muito em breve.